Bora lá, fiel, acompanhar aqui o pós-jogo do Corinthians, porque a mídia se rendeu ao Timão, que chega ao sexto jogo aí sem levar gol, saiu da zona de rebaixamento e conseguiu essa vitória importantíssima diante do Vasco na Neoquímica Arena com 1 a menos durante o segundo tempo inteiro. E na sua opinião, esse foi o jogo de virada do Corinthians? Será que agora o Corinthians vai conseguir engatar de vez no Campeonato Brasileiro? Deixa sua opinião aí nos comentários. Então bora ver toda essa repercussão da vitória do Corinthians aqui. Já sabe, né, pessoal? Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel pra sempre receber todas as notícias do Corinthians. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos com Corinthians e Vasco. Jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians voltando a vencer neste Campeonato Brasileiro, amigos. Importantíssima vitória do Corinthians. Foi um jogo espetacular, brilhante, especialmente depois faz um primeiro tempo muito bom, muito inteligente, buscando muito nessas bolas aéreas o seu principal jogador, né, o Gustavo Henrique, nessas bolas aéreas. Mas o Corinthians conseguindo gerar desconforto, conseguindo associar bem, o Garro encontrando passes. O Garro é importante ele voltar a ser esse cara de associação, né? O cara que vai acelerar um pouco o passe, conseguir esse passe para quebrar essa última linha de marcação ou as duas linhas de marcação, encontrando alguns espaços. Aí o gol do Bidu que coloca o Corinthians com 3 pontos, voltando a vencer. Segundo tempo difícil. O André precisa receber uma conversa, uma terapia. Precisa trocar uma ideia com o garoto que estava vindo numa pegada muito boa de participações, de jogo, mas infelizmente tem tomado ali algumas decisões que têm complicado o time e o Corinthians tem sido... ele tem superado jogo após jogo, né, nessas adversidades. Não tem nem o que contestar. Exatamente, né? exatamente. E aí o Corinthians fica com 1 a menos, se complica no jogo, mas consegue sustentar. O Vasco, a partir do segundo tempo ali, especialmente a partir dos 20 minutos, começa mais num processo de desorganização e tentativa de abafa do que qualquer coisa planejada, qualquer coisa para se sustentar em relação a ideias de jogo. Mas não foi o suficiente, o Corinthians consegue uma vitória importante na sua casa. O Corinthians com o Fernando Diniz tem provado um Corinthians totalmente diferente daquele que a gente está acostumado a ver os times, né, do Fernando Diniz jogar. Fala dele, né? Sem sofrer gols ainda. Sem sofrer gols. É um time que ainda acho que não conseguiu jogar da maneira que ele gosta. Não tem tempo para treinar. Joga hoje, amanhã já viaja, já pouco tempo para recuperar os jogadores. É uma questão de limitação de jogadores, né, em relação à qualidade e confiabilidade, vamos dizer assim. Tanto é que hoje joga o Ranieri na lateral direita e não o Malans, né, no lugar do Vitinho, e eu acho que ele acertou. Para mim, um dos melhores, se não o melhor jogador foi o Ranieri. Impressionante o que ele jogou, roubada de bola, saída para o jogo. Ele, se não me engano, deu uns 2 chapeuzinhos ali, né, nos jogadores ali do Vasco, deu caneta, assim, foi muito bem mesmo. O Corinthians tem uma certa dificuldade. Agora o Diniz, né, está conseguindo recuperar o Garro, pela mobilidade, pela forma de jogar, mas infelizmente aproxima os jogadores, essa aproximação facilita muito para o Garro, né? O Garro tinha muitas dificuldades porque ele ficava preso, como gosta de dizer o vovozinho, nas linhas de marcação, entendeu? Entendi. Então ele não conseguia sair para jogar, então ele tinha, né, tinha esse problema. E agora com o Fernando Diniz, ele está se movimentando muito e ele está jogando de frente para o jogo, né? Ele está pegando a bola de frente, aí ele consegue enxergar tudo e consegue armar as jogadas da equipe do Corinthians. Mas assim, o André, eu acho que precisa ser conversado. Eu não sei se até que ponto, por exemplo, mexeu com a cabeça dele ou não a questão de vai para o Milan, não vai para o Milan, fica aqui, não fica, né? Às vezes o jogador perde um pouco isso daí. A gente também não sabe o tanto da motivação que o Fernando Diniz usa para pilhar esses jogadores. E aí um menino, eu falo porque o vovozinho deu o exemplo dele, eu vou dar o meu exemplo. Em 90 eu comecei a jogar em 93, em agosto, no Campeonato Paulista de 94, Carlos Alberto Silva assume como treinador do Corinthians, e ele falava assim, meu volante tem que chegar, Você imagina um cara já consagrado, como era o Carlos Alberto Silva em 94, falando para um menino de 17 anos que tinha acabado de jogar, que olhava para o lado, a contratação do Moacir, contratação de fulano de tal chegando. Se o treinador falar assim, não, vovozinho, não, você jogava do outro lado, vovozinho. Sentiu aí, Zinho? Ele falava assim, meu volante tem que jogar,
E eu quase... Memória de jogador, você viu? Ele falou aqui, ele sentiu lá. Quase acabou a minha carreira nesse sentido, porque eu comecei a ter uma fama de jogador violento, e assim, eu chegava, mas eu não era violento. Existe a questão de você chegar junto, duro, e o jogador maldoso que era para machucar o adversário. Eu sempre fui um jogador muito duro. E o vovozinho tá aqui, a gente sabe disso. Às vezes você chega atrasado, às vezes você não consegue parar o jogador, porque, com todo respeito ao futebol de hoje, eu tinha que marcar Edilson, tinha que marcar Rivaldo, tinha que marcar, sabe? Na época em que nós tínhamos o camisa 10, eu era o responsável pela marcação do camisa 10. Eu jogar contra o próprio Zinho era muito difícil, né? Era muito difícil. Então, uma hora ou outra, você chegava atrasado. Jogar contra o Raí, jogar contra o Palinha, você olhava pro lado, era Palinha, Miller, Raí. Você vai falar o quê? Não tem, às vezes chega. Então, no Campeonato Paulista, eu peguei essa fama. Por quê? Porque ele mandava eu chegava. É um moleque de 17 anos, então não sei o que o Fernando Diniz, porque o Fernando tem essa questão de pilhar bem os jogadores, então não sei até que ponto isso daí, ou se aconteceu para ele chegar do jeito que ele chegou, acabando o jogo, primeiro tempo, sem necessidade alguma, né? É um bom jogador. Agora, o Corinthians... de novo, o Fernando Diniz, ele fez hoje o que ele fez em algumas ocasiões com o Fluminense, né? Ele jogou uma linha de 5, às vezes até de 6, porque quando entra o Lingard vai jogar aberto pelo lado esquerdo, marcando o PH, né? O lateral do Vasco, e ele põe o Garro para jogar aberto também do outro lado, para ajudar na marcação. Depois ele troca, aí ele põe o Carrijo, aí ele consegue ajustar um pouquinho mais. Mas eu acho que assim, para o Fernando trabalhar isso daí com um pouquinho mais de calma, sai da zona do rebaixamento, e a gente sabe quando é um time grande como o Corinthians joga na zona do rebaixamento, é visita da torcida o tempo todo, é pressão o tempo todo, então essa vitória foi importante para trazer um pouco mais de calma e de tranquilidade. Quinta-feira, né, se eu não me engano, tem um jogo dificílimo contra o Peñarol, que vai ser um jogo também muito pegado, e aí tem que ser a questão de trabalhar, porque os uruguaios jogam muito dessa forma também na parte física, mas acho que o Corinthians com o Fernando tem tido uma segurança que até, como eu falei, é uma surpresa, né? Porque a gente espera que o Fernando Diniz entre, tem aquela saidinha, já tem a aproximação, já tem virada de jogo, e ele não está conseguindo fazer isso no Corinthians porque não tem tempo para treinar. A gente até já pode falar mais sobre essa situação do Andrezinho, mas antes eu queria te ouvir sobre esse Corinthians no jogo de hoje. Fique à vontade também para trazer a sua versão sobre esse Zé Elias, sobre o seu tornozelo aí, que eu acho que pegou um pouquinho, foi isso? Precisamos de substituição? Vai pedir para trocar ou não, Zinho? Tá tranquilo? Não. Tô aqui com a meia ortopédica aqui, então segurando, tá segurando. Não, mas brincadeiras à parte, o Zé Elias jogou demais. Era um baita de um volante que marcava, chegava firme, mas sabia jogar, né? O Zé Elias sabia jogar. Volante canhoto, né? Volante canhoto é diferente. Vovozinho, a pizza quando você chegar aqui, hein, é pizza certa, hein, vovozinho? Pizza e vinho. Mas você foi um baita de um jogador, deveria ter ido para a Copa de 98, sim, deveria, mas passou. Falando do jogo... o Fernando Diniz pensou uma coisa e acabou dando certo de outra maneira, porque eu acho que ele coloca o Ranieri improvisado na lateral direita, muito pensando no lado esquerdo do Vasco da Gama, que tem o Cuiabano, que começou jogando, com o Andrés Gomes, que é o velocista, que é o driblador, que vai para cima, de repente bota, né, o lateral de ofício, o que chegou... Pedro Milans, né? Uruguaio. Milans, Cara, tá chegando, vai marcar esse lado, porque o Andrés Gomes... Muita gente falou assim, foi o pior jogo do Andrés Gomes. Foi o pior porque o Ranieri engoliu ele. Marcou e jogou. Marcou e saiu pro jogo. Ele marcou os dois, né? Até o Cuiabano, quando vinha, ele também marcava. Realmente fez um grande jogo, mas eu, particularmente... gostaria de destacar muito o autor do gol, o Matheus Bidu, que vem jogando bem há muito tempo. O Ranieri foi muito bem hoje, um dos melhores, mas eu quero destacar o Matheus Bidu, porque quando o Fernandes coloca o Ranieri, é para liberar o outro lado. Coloca lá o Vitinho lá daquele lado, perto dele,
o Garro, que era o meia enganche, né? O 10 ali na ponta do losango, para encostar mais pelo lado esquerdo. O lado esquerdo do Corinthians sair mais para o jogo. E o Matheus Bidu está fazendo isso muito bem. Não só pelo gol, que foi um gol bonito, toda a trama, todo o jogo, né? Todo desenrolar da jogada, até o passe de calcanhar, de letra do Garro para ele, mas ele domina com a esquerda, bate com a direita, o lateral esquerdo dentro da área, né? Ele estava dentro da área. A liberdade que o Fernando Diniz deu para ele funcionou. O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, foi melhor. Só não foi melhor no segundo tempo porque tinha um jogador a menos. Aí o Vasco se lançou desorganizado, foi mais no abafa, foi mais na vontade do que propriamente na organização de time. Por isso que eu falei que acho que o Vasco foi incompetente, né? Tem bons jogadores, mas não se posicionaram bem para furar uma forte marcação do Corinthians. O Corinthians lutou, brigou, o torcedor entendeu que precisava, né? Um jogador a menos, e junto, a torcida do Corinthians dá show, vem junto mesmo, começa lá o poró-popó, mano, na arquibancada, ninguém segura. E os caras correm pelo outro que tá fora. Cada um deu um pouquinho mais, o Corinthians conseguiu segurar um belíssimo resultado, importantíssimo. Parabéns ao Fernando Diniz, mais um jogo sem sofrer gol. E os jogadores também, que muito tempo sem vencer, na zona de rebaixamento, a pressão aumenta. Então, excelente, faz uma campanha boa na Libertadores, começa bem na Copa do Brasil, e aí vence, sai da zona de rebaixamento, empurra o Santos para lá, dá uma tranquilidade para a sequência de trabalho do Fernando Diniz, que é um ótimo treinador. Sobre o garoto aí, posso falar, Glaucio? Fica à vontade, Zinho. Já ia até puxar isso contigo mesmo, porque o lance estava na tela, então já siga. Me perdoem, eu não expulsaria. Eu acho que assim, cara, é uma falta forte ali, é uma disputa, você vê que o Thiago Mendes também tá mandando o braço para lá, o braço para cá, e aí ele dá aquele carrinho, mas assim, eu já vi lance muito pior acontecendo e não tem expulsão, e foi vermelho direto. Eu daria no máximo um amarelo. O Thiago tenta dar uma cotovelada nele aí, ó. Ele abre o braço ali, mas a forma como ele vai, eu acho que é o que faz o juiz chegar no E outra coisa, hein, Glaucia? Outra coisa, o jogo tava pegado porque o árbitro permitiu isso. Se você vê o primeiro tempo, teve muitas jogadas ríspidas. Um daqui, um empurra de lá, um pega de lá. Teve uma jogada dentro da área lá que era no escanteio, a bola nem estava acontecendo. O Matheus, o Bidon, né? Matheus não, o Bidon com o zagueiro do Vasco, um empurra o outro, um dá um contrão no outro. O árbitro começou a permitir muitas jogadas de pegada, de muita disputa, como foi essa daí. O Thiago Mendes também está protegendo, está dali, está daqui. Eu daria cartão amarelo. Não. Eu já sou mais da expulsão. Eu sou mais da expulsão por trás, né? O Thiago tenta dar uma cotovelada nele ali, ó. Sim, tem isso que o Zinho falou, né? Esse braço pra lá, braço pra cá. Mas esse aí ímpeto que ele entra aí nessa... Né? O problema é que é por trás, né? E aí o pé dele fica preso embaixo da perna do... O problema é que é por trás. Então, por trás, o juiz interpretou dessa forma. Se fosse talvez pelo lado, talvez não teria sido expulso. Talvez teria tomado um cartão amarelo. Mas acho que o árbitro, pelo posicionamento que ele estava ali também, tanto que quando ele fala, se vocês prestarem atenção ali, ele já expulsa e ele já fala no microfone para comunicação. Entrada por trás e tal, eu acho que isso que é o que pesou. A gente fala muito também do trabalho do Diniz com jovens jogadores. Poxa, o André tem sido um dos destaques desse Corinthians, né? Desde que aparece tem sido muito elogiado, muito falado e tal, mas vem nessa sequência de momentos... o lado psicólogo do Diniz vai ter que E aí era isso que eu ia tocar, Nath. O Diniz tem que... me assusta. Eu conheço o Fernando. Mas esse lado... Aí qual que é a metodologia da psicologia deles? Aí já é... Eu não questiono a forma de tratar, desde que ela dê certo, né? Mas assim, é o que a gente tá falando, assim... e o Zé comentou... Antes da gente começar a falar sobre o André, quando a gente está falando mais do macro do jogo, o quanto talvez tenha mexido com ele o fato de não ter ido, não ter sido negociado, ou no fato dele começar a jogar muito bem. A gente não sabe, é um menino jogando num time de uma expressão como tem o Corinthians. Não dá para entender a cabeça do menino ali. É um jogo ali, é diferente do gesto que ele fez e como ele foi expulso da outra vez.
é diferente sim, mas existe a necessidade de puxar o moleque e trocar uma ideia. Porque assim, é o segundo jogo que ele é expulso, é o segundo jogo que ele complica pros companheiros. Sim. Como é que fica isso no vestiário? Hein? Não, fica ruim, mas acho que ele é... Os caras estão correndo o dobro. Mas assim, o problema é que ele é um menino do bem, né? Tem muito jogador aí no passado, se você buscar, os caras queriam ser expulsos para não jogar no próximo jogo ou para criar essa situação, né? Eu não sei se... Eu vou falar uma coisa, o vovozinho sabe que acontece isso. Dentro do jogo existem muitos duelos individuais, né? Então você vai, você toma a primeira, aí você já guarda, você fala, opa, peraí, deixa eu acertar. Depois você começa a acertar as contas ali. É natural isso do jogo, não vem, não, isso acontece, é natural. É que antigamente a gente não colocava a mão na boca, não tinha nada dessa preocupação. Hoje tem, né? O lance, se vocês prestarem atenção, e aí eu acho que é para expulsão, porque como eu falei, por trás. Mas o lance você já tem um troca de braço para cá, braço para lá, braço para cá, buscando entendeu? Um rosto. Então já tem essa troca. O próprio André puxa tal. E lances anteriores a esse, o Thiago Mendes, assim, tem esses embates. E aí eu acho que o menino viu ali a cotovelada, porque você percebe, você sabe, a hora que ele arma a cotovelada para dar, o moleque foi lá e deu a chegada. É compreensível pela idade, mas assim, ele tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque ele pode prejudicar primeiro a carreira dele, né, e depois o time. Aí eu acho que aí o Fernando tem que sentar, conversar com ele também para poder colocar o Fernando no, né? Vem cá, senta no meu divã aqui, André, vamos conversar e tal, mas assim, eu acho que é muito da questão da idade, não tem a maturidade ainda, e aí não é isentando ele da culpa, não é isso, mas é da idade, não tem jeito. A gente tem números de times com mais cartões vermelhos. No Brasileirão de 2026, o Coxa liderando a lista com 5, o Corinthians com 4 e o Flamengo com 4. O André é o único jogador que foi expulso 2 vezes. É esse o perigo, assim, de começar a ir para um lado, de ter de novo, aí vai por 2 cartões amarelos, né, vermelho direto. Enfim, é o que o Zé falou, é o cuidado tanto de quem gera a carreira dele, como do treinador que hoje está com ele, de tentar chamar para dar uma segurada, dar uma, né? Mas é difícil, é um menino, né? Mas antes vamos com esse Corinthians que não toma gols há 6 jogos. E desde 2015, Corinthians do Tite, isso não acontecia. Corinthians do Tite naquela época, 88,9% de aproveitamento no período, e esse do Fernando Diniz, um aproveitamento de quase 78% neste mesmo período, 6 jogos sem levar gols. Chama a atenção por ser um trabalho do Diniz, né, que a gente sempre fala. Me lembro quando o Diniz foi anunciado, a discussão era como é que ele ia montar esse time, pensar esse time, se ele talvez poderia abdicar de algumas das suas ideias e propostas de trabalho com o que ele tem em mãos, né? E chama muito a atenção como ele vai ajustando esse Corinthians justamente com essas peças e faz um Corinthians sólido defensivamente em pouco tempo. O Zé já ressaltou aqui, não tem tempo de treinar, o trabalho está correndo. O Diniz lembra aí na entrevista o jogo contra o Palmeiras com 2 a menos, né? Num clássico, hoje com 1 a menos, e ainda assim o time se manteve ali defensivamente seguro, né? Eu acho que a chegada do Gabriel Paulista ajuda a falar também sobre a melhora já com o Dorival, já era uma estrutura ali com o Gabriel Paulista. Isso potencializa a tua dupla de zaga, acho que dá mais confiança pela capacidade de visão de jogo que ele tem, pela experiência que ele tem. Você tem a melhora dos laterais, e aí mesmo hoje, estando fora, você tem o Mateuzinho e o Bidu, que vem numa crescente, num equilíbrio de jogo muito grande. Você tem o Ranieri, que faz muito bem a função, mesmo sem o Martinez, que era o caçador, o cara destruidor da frente da área. Você tem no Ranieri essa ideia, você tem um André que consegue te entregar tecnicamente e ajuda muito nessa recomposição. Você tem uma estrutura que estava se ajeitando, e o Diniz, já no Vasco, né, o pós-Fluminense dele, eu acho que ele faz uma reflexão de algumas convicções que ele tinha. No Vasco, em determinados momentos, ele abria mão de algumas ideias fixas que ele tinha para que o time conseguisse jogar pela característica do elenco.
E ele me parece que em alguns momentos ele continua tentando dentro das convicções que ele tem, mas batendo num limite dos jogadores que ele tem à disposição. Se eu não tenho determinado jogador, ele pensa na aproximação, porque é uma característica dele. Ele não gosta de jogador guardando posição, se tiver que se movimentar para ocupar espaço vazio. Então ele tem uma leitura de jogo ali que parece que os jogadores começaram a assimilar e defensivamente o time tá muito bem encaixado. Bora lá, Fiel, se você chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, Fiel, pra sempre receber tudo do Coringão. Cara, a mídia, como um todo, elogiou muito, né, a atuação aqui do Fernando Diniz, e com razão, né, mano? 6 jogos já, sem tomar gol, tem feito, além de tudo isso, tem feito bons jogos, né, cara? Tem feito jogos seguros, jogos consistentes, né? Lógico que tem sido acometido de muito azar, porque 2 jogadores expulsos aí no jogo contra o Palmeiras, 2 expulsões de jogadores distintos, fazendo aquele gesto ridículo, juvenil. Hoje, novamente, o mesmo jogador André, né, dando uma entrada totalmente infantil, né, no campo de ataque. Não tem justificativa, sabe, mano? Se fosse um último lance do jogo, matar um contra-ataque promissor, ainda assim, velho, foi demais, né? Foi acima da medida, né? Ele quase torceu o pé do cara, velho. Mas é isso, mano. O que importa é a vitória. O Coringão ganhou, voltou a ganhar. E isso foi muito bom pra confiança do time, pra confiança do elenco, né, velho? Realmente virar a chave de vez no Campeonato Brasileiro. Precisava, mano, virar essa chave. Não ganhava, tinha 9 jogos, né? Tava na zona de rebaixamento, uma situação muito delicada. O Fernando Diniz conseguiu colocar ordem na casa e ganhar o jogo. Ponto importante muito aqui pro Ranieri, que jogou, mano, o Ranieri jogou demais hoje. Eu critiquei aqui, eu reconheço, né, velho? Todo mundo que reconhece, eu critiquei, tá gravado aqui, né? Eu falei, mano, por que ele tá colocando o Ranieri de lateral direito? Coloca o Pedro Milans lá, mano, de lateral direito. Nós temos um lateral direito lá. Vai insistir com o Ranieri. Eu já lembrei do Félix Torres. Você lembra, velho? Que o Félix Torres era improvisado na lateral direita. Aí já me deu um frio na espinha, assim, tá ligado? Falei, ah, não, mano, vai tudo. Mano, o Ranieri calou minha boca hoje. Acho que ele ganhou o Man of the Match, né? O homem da partida. Acho que ele ganhou, né? Cara, jogou fino, mano. Jogou demais. Mano, hoje valeu o preço do ingresso ver o Ranieri jogando, velho. Valeu demais, ele jogou muito, né? Ele já tem muita moral com a torcida. A forma que ele chega rasgando, a forma que ele, né, entra nas jogadas. Cara, ele é um jogador que tem muita cara do Corinthians, tem muito pra crescer ainda. Ponto negativo foi o Vitinho, né, pessoal? Achei que ele ia entrar com o Lingard. O Lingard tá merecendo, né, uma oportunidade aí pra começar jogando. E aí não foi a dele ainda, né, velho? Ele começou jogando o último jogo, não foi um jogo muito bom, tava meio desfavorável, mas ganhou, fez o golzinho, ganhou, né? Eu acho que o Lingard merece mais espaço aí, principalmente no lugar do Vitinho, que foi considerado por muitos aí o pior da partida, beleza? E se você chegou até aqui, você vai ser o melhor do YouTube, se inscrevendo, deixando o seu like aqui no canal. A gente começou o canal aqui faz, acho que 2 meses, vai ainda completar, e cara, estamos quase 12 mil inscritos. Confesso pra vocês que não esperava tudo isso, né? Deus é muito bom, é fruto de muito trabalho, de trazer muita notícia, né, verdadeira, sem nenhum tipo de sensacionalismo, respeitando você que me assiste. Então, muito obrigado e um vai Corinthians!